Aqui vem a pergunta chave que todo mundo nos faz, né? E como que fica se ele recebe como pessoa física? Ou então, né, que nem a Thaís perguntou ali, se ele compra como pessoa física, tá? Gente, aqui nós temos que entender uma coisa. O MEI, ele é um regime bem simplificado, tá? Ele é um regime onde a pessoa física e a pessoa jurídica, elas são praticamente a mesma coisa. Tanto que o MEI não está obrigado a ter conta pessoa jurídica. Ele pode usar a sua conta pessoa física, certo? Então, é tudo um só. Quando você é MEI, não tem essa distinção tão clara do que é CNPJ e o que é CPF. Se você tiver a conta CNPJ, melhor, você consegue separar, é o que a gente recomenda. Mas, se a pessoa comprar no seu CPF, ainda assim a Receita Estadual pode vir a cobrar dela, tá? Então, mesmo que ela compre pelo CPF, ela está sujeita. Vai acontecer? Não sabemos, né? Não sabemos como que eles atuam, como que eles fiscalizam. A gente não tem a gente não tem tão, né, tão certinho como que eles fazem, mas pode acontecer. Então a gente tem que deixar isso claro para o nosso cliente, tá? E se ele recebe como pessoa física, é a mesma coisa. Ele tem lá uma conta PJ para as receitas do MEI, mas aí ele recebe por fora mais algumas coisas que ele faz, né? Alguns outros serviços. Gente, isso também pode ser considerado, tá? E no caso que eu tive lá no final do ano passado, foi considerado, tá? Juntou pessoa física e pessoa jurídica. As duas contas foi somado o valor do faturamento. Então, recebeu 30 mil na conta de pessoa física e recebeu mais 80 mil na conta de pessoa jurídica. Ele somou, tá? Somou. Claro que eram valores maiores até. Mas ele soma, tá, gente? Então, não adianta o cliente falar, ai, mas eu recebi na pessoa física. Não, nem vão ver, nem vai ter como. Tem, gente, tem, tá? Deixem claro isso para o teu cliente, que pode acontecer. É mais difícil, né? A gente viu poucos casos disso ainda, mas pode acontecer. Então a gente tem que ficar atento. O cliente, né, que deixa eu botar aqui, ó. Se ele recebe como pessoa física, tá? Dá para fazer uma tributação paralela de MEI com autônomo? Dá, tá, gente? Lá na questão, lá na legislação do MEI não fala nada sobre ele não poder atuar como autônomo, né? Fala lá que ele não pode ser sócio de outra empresa, mas não fala nada que ele não pode ser autônomo. Então, dá para fazer uma tributação em paralelo. Só que tem que ter a tributação como autônomo, né? Não dá para dizer, eu tenho MEI, mas eu também sou autônomo. Tá, mas essa tributação como autônomo está sendo pago o imposto? Está sendo feito carnê-leão? Tem cadastro na prefeitura? Tem a regularização? Está pagando o INSS? Porque senão, gente, né? Você vai dizer, eu sou autônomo, mas tu está dizendo, eu tô irregular, né? Eu tenho lá uns recebimentos da minha pessoa física, mas eu não quero misturar. Mas então você tem que saber que tem que ser tributado como autônomo. Aí você fala isso, eles não querem, né? Eles dizem, tem que pagar mais imposto, tem que pagar assessoria para fazer o carnê-leão para mim, Então, assim, o cliente tem que saber que tem essa opção de fazer em paralelo, mas vai ter um custo, né? Não é assim, nesses R$ 70 está englobado tudo. Não, gente, R$ 70 é só para o faturamento de 81 mil do MEI, tá? Então, a gente tem que deixar isso claro para eles. Dá para fazer isso em paralelo, dá para fazer o carnê-leão, dá para fazer essa tributação separado, dá. E pode até ser vantajoso, né? Pode ser que ele vai conseguir economizar imposto aí. Mas ele tem que ter aí um bom acompanhamento contábil, tem que ter uma organização para separar essas despesas, né? Para conseguir separar o que é do MEI, ter uma conta PJ só porque é do MEI, e a conta pessoa física dele, ele tem uma contadora, um contador que vai ajudar ele, vai fazer o carnê-leão, vai gerar a guia do imposto de renda, vai gerar a guia do INSS, para que ele não venha ter nenhum problema, tá? Então dá para fazer dessa forma, ok? Mas se ele estiver recebendo na pessoa física e não pagar nenhum imposto, aí você tem que considerar dentro do MEI esse valor, tá? Porque senão também esse valor vai ficar lá sobrando, né? E aí vai acabar dando problema, tá?